Quero falar um pouco hoje da origem do povo samaritano para aqueles que nunca tiveram, talvez. Eu nem vinha programada para falar nisso. Mas qual a origem dos samaritanos? Ele era israelitas ou gentios? Gentio era o nome dado a todas as pessoas que não eram da linhagem de Israel. Se nós retrocedermos um pouco, vamos compreender melhor. Salomão, aquele homem que deu Deus toda a sabedoria a ele de maneira tal, Deus fez promessas grandiosas, como está em 2 Crônicas 7,14. Mas Salomão enveredou pelo caminho das suas concubinas e deixou de servir ao Senhor e começou a servir a deuses estranhos, inclusive fazia estátuas para cada uma daquelas mulheres estranhas, filisteias de outras nações. Ele fez um deus para cada uma delas. E o que é que aconteceu? Salomão se desviou totalmente do caminho do Senhor. E o que Salomão fez desagradou tanto ao Senhor que, segundo o profeta de Deus, aquilo que ele fez ultrapassou os limites permitidos pelo Senhor. Mas por amor a Davi, Deus poupou. Não por amor a Salomão. Não. O que Deus fez foi por amor a Davi, seu pai. Salomão não. Mas Deus disse que por amor a Davi, pela promessa que tinha com Davi, no reinado dele não dividiria. Mas no do seu filho isso aconteceria. E vem a velhice, Salomão morre desviado. E seu filho Roboão assume o reinado. E que aí o povo reclamou, levou ao conhecimento do rei, dos conselheiros, a questão dos impostos, de tributos, que a luxúria de Salomão levara a Israel à miséria. A luxúria do reino de Salomão levou os filhos de Israel à miséria. E quando o filho é entronizado, o povo forma conselhos e vão até ele. E o que é que ocorre? E ele aconselhou com os conselheiros do rei, perguntando se aquilo era verdade. E os conselheiros do rei afirmaram que sim, que era verdade aquilo ali. E ele ficou até animado, mas para se cumprir as escrituras, ele também procurou um grupo de conselheiros jovens que os aconselharam exatamente o contrário, que era para cobrar mais imposto ainda. E Roboão disse aos filhos de Israel que o seu dedo mindinho era mais grosso do que o punho do seu pai. E o povo disse: que tenho eu com Davi? E aquele povo se revoltou naquele momento. E das 12 tribos de Israel, 10 abandonaram o reino e constituíram Jeroboão como seu rei. E eles se afastaram e ficou Roboão, filho de Salomão, apenas com a tribo e meia. E chamaram a tribo de Judá. E o que é que acontece? E essas outras 10 tribos saem e vão e compram uma terra e vão morar no lugar por nome de Samar. E lá eles começam a crescer. E fundaram uma cidade ali. Daí o nome samaritano. Samaritanos, as pessoas que eram filhos de Samar, aquela região, aquela terra, aquele monte onde eles foram morar. E algumas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, teológico da palavra de Deus, eles tratam os samaritanos como que fossem pessoas gentis. Que eu já falei, gentil era todo aquele que não era da linhagem de Israel. No entanto, eles eram israelitas. A raiva aumentou a mais porque pela lei de Israel ele não podia, os israelitas não podiam casar com mulheres de outras tribos, de outras nações. E por essa raiva, essa rixa entre eles, os samaritanos se misturaram muito. Se deram suas filhas e casaram com mulheres estrangeiras, e por isso só aumentou. É tanto que
a rixa deles era tão grande que quando eles ia para às vezes para um lugar perto, mas precisava passar pelo o território dos samaritanos, eles não passavam. Rodeava 40, 50 quilômetros para não passar para ali. Mas chega alguém diferente, alguém com uma visão completamente diferente, que foi Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus chega e senta naquele poço que Jacó deu a seu filho José. E vem uma mulher. Essa história está aqui em João 4. Jesus senta no beijo do tanque de Jacó. E aquela mulher chega por volta do meio-dia. Jesus mandou os discípulos ir à cidade comprar comida. E aquela mulher chega e Jesus pede água. E ela reconhece Jesus e diz, eu não sei qual as características genéticas ou físicas dos judeus e dos samaritanos. Certo é que ela identificou Jesus e diz assim, como tu, judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. E Jesus diz, mulher, se tu soubesse que te pediu água, tu te pediria, ele daria água viva. E ela entendeu que nunca mais terá sede. E ela entendeu que Jesus estava falando na esfera física. E Jesus estava entrando num campo, numa esfera que ela nunca ouvira falar antes, espiritual. E ela disse, Senhor, me dá desta água para que eu beba e nunca mais venha a esse tanque tirar água. Jesus disse, quem beber desta água terá sede, mas quem beber da água que eu te der nunca mais terá sede. E ela não consegue entender. E os discípulos se aproximam e vê aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana e eles ficam perplexos, mas eles temem, eles não perguntam nada. E Jesus diz para aquela mulher, vai em sua casa e chama seu marido. E ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela, disseste bem não teu marido, porque tiveste 5. E o marido que agora tem não é teu ainda. E nisto falaste a verdade. E ela reconheceu que Jesus Cristo era realmente Deus. E ela diz, Senhor, o judeu diz, o samaritano diz que é aqui no Monte Samaria que devemos adorar ao Senhor. E o judeu diz que o lugar de adorar é em Jerusalém. E Jesus vira para aquela mulher e diz, mulher, a hora vem, e agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, quebrando tabus, Jesus estava tirando rótulos, Jesus que disse para aquela mulher que não era o lugar importante. O lugar não tem a menor importância. Quem define o lugar é o adorador. Quem define o lugar é o adorador. Nem em Jerusalém, aí Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode estar caminhando, andando, pode estar deitado, dormindo, a posição não interfere na vida do adorador. A vida do adorador interfere nas suas ações. Então Jesus diz àquela mulher que o lugar não é importante. Não é importante se você está na Batista, na Assembleia, na Deus e Amor, na Universal. Não. Jesus não te chamou para uma igreja tal. A Bíblia diz assim, fica na vocação que foi chamada. Aí alguém diz, você tem que permanecer na Assembleia de Deus, que foi lá que você aceitou o Evangelho, você tem que permanecer na Batista. Não, essa não é a sua vocação. Foi quando você aceitou o Evangelho. A sua vocação está em João 15 e o versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vade e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai ele vos conceda. Esta é a tua vocação. Jesus te chamou, não só te chamou, mas te nomeou, te
comissionou, isso é, que te deu uma missão específica. E essa missão é ganhar almas para Jesus. Não só ganhar, mas cuidar das almas que você ganhou. Se você ganhar e não cuidar, você está perdendo todo o seu tempo. Aí voltando de novo, lugar de adorar a Deus. É onde você está. No banheiro, na estrada, aonde quiser. Tem que ser no monte. Eu fico até triste quando eu vejo no Facebook alguém dizendo eu estou aqui no monte, lá no meio das pedras. Aí eu estou não sei aonde, eu estou em Jerusalém, eu estou não sei o quê. Nada disso interfere. O resultado das tuas orações é a tua vivência com Cristo. O resultado das tuas orações é o resultado da tua fidelidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, da tua amizade com Cristo, do seu relacionamento com Cristo, da sua aproximação, da sua santidade. O local aonde você está nunca interferiu e nem vai interferir no seu relacionamento com Deus. Então não pense que você vai para o meio do mato e Deus vai responder a sua oração. Se você vai para Jerusalém, Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração dependendo da sua intimidade com Ele. Pense nisso. Não é o lugar maior do que o adorador.